Nós estamos aí, numa série chamada Você Não Manda em Mim. Nós estamos falando essa frase aí, você não manda em mim, toda semana, especialmente para nós mesmos, mas não exatamente para nós, mas para coisas que estão dentro de nós, tentando dirigir e comandar a nossa vida. E hoje a gente tem mais um episódio, a gente está passando aí do meio, tem mais 1 ou 2 domingos aí pela frente para a gente tratar desse tema. E se Deus quiser, a gente vai até o finalzinho do mês de agosto. Vamos começar falando sobre isso daqui. Hoje eu quero falar sobre um desses aspectos, a gente vai falar sobre a raiva. E quando eu pensei nisso, eu me coloquei no seu lugar e pensei, será que isso afeta as pessoas falar sobre esse tema? Será que a gente sente que isso é um problema para a gente? Eu acho que a maioria das pessoas diz, não, raiva não é um problema para mim, eu sei lidar muito bem, eu sei como administrar a minha vida, eu não sou uma pessoa que alguém vai dizer que tem raiva. Mas quem sabe, Deus hoje pode fazer alguns ajustes dentro de nós. Vamos falar sobre isso daqui? Agressividade no trânsito. Quem aqui já foi vítima em algum nível de agressividade, no trânsito? Levanta a sua mão. Talvez as pessoas que não levantaram a mão, talvez não saibam exatamente o que significa. Nós não estamos falando de violência no trânsito, que é um nível de agressividade também. Mas a definição que eu quero trazer para você é essa daqui. Agressividade no trânsito é o comportamento agressivo ou violento exibido por um motorista, que até aqui todo mundo sabia, né? Não tem novidade. Os comportamentos incluem gestos ofensivos e obscenos, que eu não vou colocar nenhum aqui como exemplo nesse momento, mas você já deve ter visto, né, algum deles, insultos verbais, ameaças físicas ou atos perigosos na direção contra outro motorista ou pedestre, num esforço para intimidar ou expressar frustração. Então, eu acho que a grande maioria de nós, se você mora nessa cidade, você tem que ser cuidadoso em relação a isso, com certeza você já deve ter sido vítima. Eu não pedi para levantar a mão quem já foi agressor no trânsito, mas é melhor você não levantar a mão. Mas o que é mais curioso em relação ao que acontece nesse ambiente do trânsito, que deve ser um dos melhores para exemplificar nervosismo, raiva, chateação, irritação, é que a gente dirige, as pessoas que se irritam e revelam agressividade, elas se irritam com gente que elas nem sabem quem são, né? A gente não conhece a pessoa. Aliás, se você conhecer, até dá uma baixada na bola, né? Você já deu uma fechada no irmão da igreja? Ô irmão, se eu soubesse que era você, não tinha feito, né? A gente, de repente, né, faz uma besteira, aí percebe que a pessoa é alguém que a gente conhece. Claro que não. Em geral, a gente se irrita e se chateia com gente que a gente nem sabe quem é. Se tiver com isso o filme, você nem sabe se a pessoa é velha, nova, homem, mulher, seja quem for. Você não sabe como é que foi o dia daquela pessoa, você não sabe o que ela tem vivido, o que ela tem passado. E nós, muitas vezes, né, despejamos uma agressividade porque estamos frustrados. Alguma coisa aconteceu que nos irritou. Eu não tenho muito esse problema, é muito raro eu ter problema assim no trânsito. É o contrário, minha esposa sabe, meus filhos, que de vez em quando eu me estouro também no trânsito, mas eu tenho melhorado. E de acordo com um estudo, pessoas que enchem os seus carros com adesivos são mais propensos à violência no trânsito. Você conhece alguém? Você deve estar pensando, eu sabia, aqueles bolsonaristas vivem botando adesivo no carro, né? Ou então aqueles petistas, o pessoal da esquerda, o pessoal... Na verdade, a pesquisa que foi feita aqui nem é tão real assim, mas diz que pessoas que possuem esse adesivo em seu carro são menos propensas à violência no trânsito. E hoje de manhã eu fui dar uma olhada em quantos carros, agora eu não sei, no intervalo, quantos carros estavam com adesivo na igreja. Eu fiquei surpresa pela quantidade que não tem adesivo no carro. Não sei se você tem ou não tem, mas não ter o adesivo do carro na igreja é pecado. E pode revelar alguma coisa a seu respeito. Você não quer que ninguém saiba, né, que você é da igreja, porque vai que você faz uma bobagem no trânsito. Aí você fala, não, pastor, vai pegar mal para a igreja. Embora nem todos nós tenhamos realmente experimentado algum tipo de agressividade mais forte no trânsito, todos nós com certeza experimentamos algum nível, ou do lado de cá,
como alguém que fica com raiva, se irrita e às vezes é agressivo, como do outro lado, como alguém que recebe a agressividade. Mas em geral, se você ficar nervoso, chateado, irritado, você não chama de raiva. Você fala, não é que eu esteja com raiva, eu estou frustrado. A gente fala que é uma frustração. Estou cansado, né? Eu estou desgastado com o que está acontecendo. Então, o que faz isso ficar mais legal do que dizer que você está com raiva? Porque com raiva parece que é muito pessoal e ativo para você. Mas frustração significa o seguinte: não sou eu, tem gente fazendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa aqui do lado de fora e eu só estou reagindo, eu só estou respondendo ao que está acontecendo. Eu estou frustrado, eu estou cansado, né? E você vai descobrir, e a gente vai chegar a essa conclusão facilmente, se você for honesto com você mesmo, que frustração não é nada mais, nada menos do que um tipo de raiva, só que ela é expressada de maneira diferente. Nós sentimos que algo está errado, do lado de fora não reconhecemos que tem alguma coisa errada do lado de dentro. E nós estamos no meio dessa série então chamada Você Não Manda em Mim, como dizer não às emoções que lutam pelo controle. A pessoa que aprende a dizer não, ela é uma pessoa que vai se libertando de problemas, né? Então a gente tem falado sobre coisas para as quais você precisa dizer não, que em geral você não lembra que precisa dizer não para elas. Você acha que dá para conviver numa boa com elas. E a gente falou nas últimas semanas, né, de várias coisas que querem controlar a nossa boca, querem controlar a nossa vida, querem controlar o nosso humor, querem controlar as nossas decisões. E melhor do que qualquer um, Jesus disse que a questão que nós precisamos prestar bastante atenção não é o que está acontecendo do lado de fora, mas é o que está acontecendo do lado de dentro. Interrogado sobre o que nos contamina diante de Deus, Jesus fala, não é o que você põe para dentro, é o que você bota para fora. E ele fala assim, as palavras que saem da boca vêm do coração. Então tem alguma coisa lá dentro que saiu e contamina o homem que fala essas palavras, porque do coração, lá de dentro, e eu acho que Jesus está falando com todo mundo, não estou falando com uma porção de pessoas, um grupo. Se você tem um espírito, se você tem um coração, você tem esse potencial. É do coração que saem maus pensamentos. E eu não vou perguntar quem já teve algum mau pensamento, porque mesmo que você não levante a mão, eu sei que a resposta é todos nós. Todo mundo já teve, até as pessoas que você considera as mais santas. Jesus está dizendo, é isso mesmo. Todo mundo tem isso porque está lá dentro, porque o coração tem o potencial de gerar isso. E os maus pensamentos é só um primeiro passo para todas as outras coisas que vão acontecer depois. Maus pensamentos vão gerar maus comportamentos. E ele começa a listar os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais. Ou seja, ele está falando tudo que sai da moral sexual. As imoralidades começou no mesmo lugar, lá no coração. Os roubos, as mentiras e as calúnias. E a gente às vezes fica impressionado de homicídio estar na mesma lista que mentira. Mas Jesus está dizendo tudo isso que é tão ruim, começa com o pensamento e começa no seu interior, no seu coração. Então, o propósito da gente estar conversando isso aos domingos pela manhã e aos domingos à noite é ajudar você a lembrar que você tem que olhar para dentro, que você precisa monitorar o seu coração com a mesma diligência que você monitora o seu comportamento. Observar como é que eu me comporto não é tão difícil, é muito fácil. Né? Em certos lugares, em certas situações, eu sei o que falar, o que não falar, como me comportar, mas olhar para o que está lá dentro, em geral, não é natural. A gente precisa se esforçar e Jesus diz que nós precisamos fazer isso, porque quando as nossas emoções assumem o controle, nós facilmente perdemos o controle. E pode ser que essas emoções já estejam nos controlando. A gente falou da culpa. Tem pessoas que estão com a sua vida toda sendo dirigidas por culpa. Falamos de inveja, a gente não gosta dessa palavra, mas ela é extremamente real na nossa vida. E há pessoas que estão tomando decisões por causa desse sentimento e nem se ligam. Elas tomam, Salomão fala que tudo que está acontecendo é porque o homem está competindo um com o outro, está sempre querendo estar um pouco melhor. E nem sabe explicar o porquê, mas ele precisa disso. Insegurança, medo, a gente vai falar de medo semana que vem, podem assumir o controle da sua vida. Mas o tema de hoje
é a raiva, é a irritação, nervosismo, o nome que você quiser dar. Pode ser uma raiva expressada ou não. Pode ser simplesmente uma indisposição. Você fica chateado, não conta para ninguém. Ou então você fica profundamente chateado, conta para todo mundo. E eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que podem ser motivos de raiva. Se eu procurei, achei uma lista na internet do que irrita as pessoas. E com certeza faltou um monte de coisa. Você vai lembrar talvez de outros itens que não estão aqui. Esse primeiro fala direto ao meu coração, onde eu moro tem muito isso. Mosquito zunindo na sua orelha. Deixa você irritado? Como é que alguém não ficaria irritado, né? Gente que fica batucando, irrita você? Gente que come de boca aberta. Gente que anda devagar. Gente que demora para responder. Gente que fica parada na porta do ônibus, ou do trem, ou do metrô, e você quer entrar ou sair, e a pessoa não sai. Gente que só fala berrando. Gente que fala baixinho demais. Gente metida. Irrita você? É irritante, né? Gente reclamona. Super bonder no dedo. Eu detesto quando isso acontece. Eu uso o super bonder para colar duas coisas, elas não colam, mas os dedos não descolam, nunca mais. Quem tem irritação, fica com raiva quando a louça foi mal lavada. Segundas-feiras, irrita você? Isso aqui eu acho que irrita principalmente o público feminino. Depois eu te conto. Ser mal compreendido, trânsito, meia molhada, porta batendo, coisas pingando. Essa lista eu achei na internet, mas a impressão que eu tenho é que a gente fez ela lá em casa. Tem um monte de coisa muito familiar aqui, né? Coisas pingando, porta batendo, que irrita porque você está querendo às vezes descansar ou dormir, tem barulho acontecendo. Esse aqui é clássico. Quando duas pessoas no mercado param para conversar e colocam os carrinhos um do lado do outro, bloqueando a passagem para os demais. E você não acredita que está acontecendo aquilo, né? Ou então, quando você está no ambiente, alguém usa o telefone no viva voz durante uma chamada e ao mesmo tempo aproxima o telefone do queixo. Por que não pega e põe na orelha o telefone, né? Os adesivos que você tenta descolar e não consegue, e quando consegue sai tudo rasgado. Quando você já está confortável na cama e percebe que esqueceu algo importante na sala ou na cozinha. E para mim o melhor de todos, gente que anda devagar na faixa da esquerda. Eu acho que essas pessoas não vão para o céu. Não vejo como a pessoa andar devagar na faixa da esquerda e ser alguém de Jesus. Acho que não faz sentido. Mas enquanto eu falava tudo isso, talvez você tenha até lembrado de outras coisas que são irritantes para você. E quando alguma coisa é irritante para você, se eu dissesse, compartilha com quem está do seu lado uma coisa que sempre te irrita. Você tem 1 minuto, duvido que você ia conseguir falar em 1 minuto, você ia precisar do culto inteiro. Porque tem tantas observações para se tratar, eu não entendo por causa disso. E isso, aquilo, como é que alguém pode fazer? E certas coisas que irritam, nós nos tornamos muito eufóricos e nós verbalizamos com tudo, porque irritou a gente. Então, eu acho que todo mundo aqui é vítima disso em algum nível. Todos nós temos coisas que a gente nos deixa irritados. Mas uma coisa é verdade a respeito de todo mundo. Ninguém absolutamente quer que a raiva dirija a sua vida. Você não quer que ela seja sua dona, que ela mande em você, que ela determine o que você vai ou não vai fazer, o que você vai ou não decidir. As pessoas que você ama, e ama muito, eu prometo a você, elas também não querem que a raiva dirija a vida delas, elas não querem que a raiva dirija a sua vida. E todos nós que já estivemos de um lado ou do outro da raiva, nós sabemos muito bem como ela é perigosa e prejudicial. E nós não estamos falando apenas da raiva que você expressa. Alguém pode explodir, alguém pode falar uma coisa extremamente agressiva e todo mundo em volta fala, calma, e algo do gênero, toma uma atitude muito forte, chuta alguma coisa, soca a parede. E nós não estamos falando apenas dessa raiva que é revelada. Você pode nunca levantar sua voz, você pode nunca perder a calma, mas ainda assim as pessoas ficam meio com medo de você, porque o seu silêncio é ensurdecedor, né? O seu mau humor
é controlador, todo mundo sabe que você não está nem um pouco legal, você está irritado, embora calado. E em algum nível mexe com aquele relacionamento. Há somente uma raiva que seria justificável, que eu recomendo que você tenha, eu acho que ela é importante. Talvez em algum momento ela precisa acontecer na nossa vida. Não tem um nome para essa raiva, mas eu estou chamando ela de uma indignação heróica. É quando alguém se levanta. É quando as pessoas se levantam contra uma injustiça que está acontecendo com muita gente. Pessoas, não eu, pessoas estão sofrendo por causa de algum mal e eu não posso suportar mais aquilo e aquilo me irrita profundamente e eu tomo uma atitude. O que trouxe até hoje grandes conquistas para a nossa sociedade foi esse tipo de indignação heróica. O movimento dos direitos civis, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, lá na Europa, Estados Unidos e na América Latina, o sufrágio, o poder de voto que as mulheres precisavam conquistar, foi resultado de uma indignação heróica, as leis do trabalho infantil, que a gente sabe, injustiça que está acontecendo, alguém precisa fazer alguma coisa e alguém faz. E eu acho uma ótima ideia a gente ter isso. Mas a indignação heróica contrasta com a raiva da qual a gente está falando hoje. A raiva que eu estou falando hoje não tem nada a ver com essa, porque uma indignação heróica, em geral, ela está com base no que as pessoas não estão recebendo, embora mereçam. É injusto porque elas merecem, não estão recebendo, então eu vou fazer alguma coisa. O contraste é, quando eu fico com raiva, em geral, é muito mais egoísta. Eu simplesmente não estou recebendo alguma coisa e tenho certeza que eu mereço. E é dessa que a gente tem que tratar nessa manhã. Porque uma dessas duas é extremamente construtiva e outra extremamente destrutiva. Mas, em geral, nós não percebemos. Aliás, frequentemente a gente traz assuntos aqui do púlpito que elas têm quase essa mesma receita. Nós achamos que sabemos do assunto, mas há muito que nós não percebemos a respeito dele. E pela graça de Deus, somente o Espírito Santo pode nos revelar isso em nós. Porque nós percebemos fácil nas outras pessoas certas coisas. Cada uma das coisas que a gente falou, inveja, né? Culpa e qualquer outra coisa que a gente tenha tratado. Ontem, no domingo passado, o pastor Jason falou, né, sobre Mamon, o poder de ter e possuir coisas, como isso quer substituir Deus na nossa vida. E a gente vê isso na vida dos outros. Difícil ver na própria vida. Tiago, que é o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, lá no seu tempo, martirizado porque creu em Jesus, o seu próprio irmão, ele declarou que ele era o seu Senhor. Ele escreve bem demais sobre relacionamento, e falando sobre esse tema, ele vai falar no capítulo 3, uma frase que eu queria que você ouvisse como se ele estivesse falando com você. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele quer que você não levante a mão necessariamente, mas perceba, será que esse sou eu? E a gente tem a impressão que sim, eu sou alguém que procura buscar sabedoria, que quer compreender a vida propriamente, que quer tomar as melhores decisões. Eu tenho buscado me ajustar no caminho, então eu me considero uma pessoa sábia sim, Tiago. Uma pessoa que tem discernimento. Pessoas sábias entendem que a vida é uma sucessão de coisas conectadas entre si. Que o que aconteceu ontem afeta o hoje. E o que acontecer hoje vai afetar o meu amanhã, vai mudar. E quando você lê, por exemplo, Salomão escrevendo sobre sabedoria, esse é o tema. Faça alguma coisa agora que vai gerar um resultado amanhã. Quem não é sábio, quem é insensato, são as pessoas que ignoram isso. Tanto faz o que eu faço agora, não vai afetar tanto o meu futuro. Não, isso seria o contrário da sabedoria, mas sim o meu presente afeta o meu futuro. Você é sábio, você tem entendimento? Tiago está perguntando. O que ele continua dizendo? Que o demonstre. Demonstre essa sabedoria, o seu entendimento. Demonstre por seu bom procedimento. O seu bom procedimento revela a sua sabedoria, mediante obras praticadas com e essa palavra é importante nessa manhã, humildade que provém da sabedoria. Diga comigo, humildade provém da sabedoria. Pessoas sábias sempre, sempre, sempre são humildes.
e pessoas humildes estão revelando sabedoria. Pessoas sábias de verdade, não pessoas que parecem ser sábias. Pessoas sábias sempre são humildes. Sabedoria sempre leva à humildade. Arrogância é sinal que falta sabedoria. Arrogância não faz sentido nenhum, é algo irracional. Pessoas arrogantes, a gente topa com elas todos os dias. A gente vê na televisão, na mídia, no YouTube, onde quer que seja, em casa. Nós vemos pessoas arrogantes o tempo todo. O que elas revelam na sua arrogância? Que elas não conhecem a vida, que elas não entendem de vida, de mundo. Elas não percebem a conexão. Elas acham que não precisam de outras pessoas e precisam desesperadamente. Elas acham que não precisam do que elas já têm, na verdade só poderiam ter porque alguém plantou para elas, ou porque alguém deu a elas, ou porque alguém está trabalhando para elas. Pessoas arrogantes ignoram completamente como é que a vida é. E humildade é algo extremamente poderoso. Mas uma coisa que humildade não é natural. Ela não vem naturalmente. O que vem naturalmente é o que Tiago vai dizer a seguir. Ele fala, contudo, se vocês abrigam no coração. Essa expressão que eu botei aqui em amarelo é muito importante, porque é tudo que a gente está falando nessa série, são de coisas que estão abrigadas no coração, que a gente recebeu e manteve bem protegido aqui dentro, e que estão escondidinhos lá dentro, estão crescendo sem a gente ver. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Inveja amarga é olhar para todos os lados e achar que tudo é injusto, porque você não tem o que você acreditava que tinha que ter, porque as coisas que todo mundo tem, você é que merecia e você não recebeu. E a ambição egoísta olha só para si mesmo, não precisa de ninguém, se precisa de alguém é para explorar, para receber alguma coisa. Se você deixar que essas coisas estejam abrigadas lá dentro, sem nunca olhar para elas, sem nunca tratar delas, certamente você vai ter problemas. E Tiago fala, não se gloriem disso, não ache que está tudo bem, não fique preso nessa posição e satisfeito com essa posição, não finja que está tudo bem, nem neguem a verdade. É isso, né? Fingir que está tudo bem é negar a verdade. Não, Deus chamou você para algo maior, algo melhor, algo superior. E ele continua, porque onde há inveja e ambição egoísta, quando isso é internalizado, quando isso é enraizado, abrigado no seu coração, ele vai dizer, aí há confusão e toda espécie de males. Se eu perguntar, quem quer aqui na sua vida confusão? E toda espécie de males, pastor, nunca, a gente quer distância de confusão e toda espécie de males. Tiago, pelo Espírito Santo, está dizendo mesmo a você que há algo dentro de nós com o potencial para fazer isso acontecer se a gente não observar. É impressionante, porque eu e você vivemos nesse mundo, nesse tempo, como ministro, como pastor, a gente ouve as histórias de muita gente que tem tudo a ver com isso. E em geral elas pensam, a maioria das pessoas pensa que alguma coisa aconteceu do lado de fora. Mas Jesus está dizendo, Tiago está repetindo, que alguma coisa aconteceu do lado de dentro. E a gente só não olhou, a gente só não observou. Pois onde há inveja e ambição egoísta, que ele já falou que você pode abrigar no seu coração, aí há confusão e toda espécie de males. Quando a arrogância se aloja em seu coração, toda desordem e prática maligna pode acontecer. Porque o que a gente tem falado sobre você não manda em mim é justamente para coisas que estão escondidinhas lá dentro de você. E o que está lá dentro de você está doido para sair e afetar a sua vida, e causar destruição, e afetar todo mundo que conhece você, e afetar todo mundo que ama você e que você também ama. E graças a Deus, Tiago, usado por Deus, vai nos ajudar aqui, vai nos dizer como evitar que a raiva se aloje em nossos corações, se torne nossa dona e mande em nós. Então, só para a gente recapitular, o que Tiago falou para a gente até agora?
que sabedoria leva à humildade. Pessoas humildes é porque são sábias. Humildade aumenta a sabedoria. Inveja amarga e ambição egoísta alojada no coração vão produzir desordem e todo tipo de mal. Legal? E agora ele vai parar e vai fazer uma pergunta muito importante para mim e para você. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tem alguém aqui sábio? Tem alguém aqui que tem entendimento? A maneira como você revela isso é sendo alguém humilde no seu procedimento, nas suas obras, revelando a humildade que provém da sabedoria. E deixa eu perguntar para vocês, Tiago, Paulo, por que vocês brigam? Da onde vem? De onde? Onde que isso começa? De onde vem a hostilidade e o conflito que acontece o tempo todo, em todos os níveis? E a nossa resposta, né, Tiago, eu sei de onde vem. Vem da minha mãe. Porque ela, o tempo todo, quer dizer para mim o que eu tenho que fazer com a minha vida. Eu já sou uma mulher adulta, eu já sou um homem adulto, já estou casado, tenho meus filhos, e ela quer dizer como é que tem que acontecer a minha vida. Não, é o meu cunhado, é dele que vem as guerras e os conflitos, que ele vem na minha casa, e toda hora que ele vem na minha casa, ele fala que minha sala deveria estar arrumada de outro jeito. A sala é minha, a sala não é dele. Mas ele quer dizer, toda vez ele fala, não, esse armário tinha que ficar aqui, esse negócio tinha que ficar ali, tá errado. É daí que vem, não, vem do meu patrão. Ele não sabe o que ele quer, ele pede uma coisa, depois ele quer outra coisa, eu faço uma coisa, ele reclama do horário, do prazo, seja o que for. O problema é o meu marido, o problema é o meu filho adolescente. Meu filho adolescente acredita que sabe tudo. Está no primeiro ano e ele sabe tudo da vida. Às vezes parece que ele sabe mesmo, que ele consegue me convencer das coisas. Parece que eu perdi o controle sobre a minha família. Mas o problema, Tiago, não está aqui comigo, não está do lado de fora. E Tiago vai te responder. É por isso que a gente tem que conversar sobre esse assunto. Porque enquanto você pensar que o seu problema é uma pessoa, que o seu problema é um alguém, você nunca vai conseguir identificar e tratar, porque é algo, é alguma coisa. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Ele mesmo vai perguntar, respondendo: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ao que a gente responderia: não vem. Mas vem sim. E Jesus está nos ajudando a compreender como nós não nos conhecemos. Eu acho, né? Talvez alguém responderia: a razão porque eu brigo, a razão porque eu entro em conflito, eu discuto com alguém, mesmo sem revelar nenhuma raiva, a razão porque eu entro numa discussão é porque a outra pessoa é incapaz. Ela não tem vontade nenhuma de fazer as coisas do meu jeito, ou de enxergar a vida do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. O meu jeito sempre foi o certo. Eu falo isso aqui brincando, mas não é verdade. Se todo mundo na sua casa fizesse o que você manda, não ia ser uma paz imensa na sua casa. Porque o nosso jeito está sempre certo. E Tiago está perguntando: quem de vocês é sábio e tem entendimento? Enquanto você achar que a fonte do seu problema está do lado de fora, você nunca vai tratar propriamente daquela questão. Poucas coisas para mim são tão poderosas no Novo Testamento, no que diz respeito a relacionamento, do que o que ele vai falar aqui. Eu acho que essa visão pode mudar a nossa vida. Em qualquer relacionamento, se ambas as partes puderem assumir isso, você pode ter uma garantia que orgulho e nem raiva nunca vai mandar em você, nunca vai dirigir a sua vida. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Entre vocês. É algo que está dentro de você. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. E a resposta é sim. Sempre. Todas as vezes. Quando eu entro numa discussão com qualquer pessoa, mesmo que eu tenha uma multidão dizendo que André, você está certo, a Bíblia, Tiago, Jesus, Deus vai falar pelo Espírito Santo que tem algo dentro de mim que está errado. Nós lutamos e brigamos porque não estamos conseguindo algo que nós queríamos e nós desejávamos. E talvez você questione isso: André, mas eu fiz por merecer?
Não está certo isso? Eu trabalhei, eu suei a camisa, eu me esforcei. Isso aí, e você não está conseguindo o que você queria. Então você está chateado, está triste, está brigando, porque as coisas não estão acontecendo como você queria. Não, mas eles prometeram, ela prometeu, ele prometeu. Não está certo quando alguém faz uma promessa e não cumpre a sua promessa. Eu concordo com você. Então você está chateado, está triste, está frustrado, está irritado, porque uma promessa que tinha que ter sido cumprida não cumpriu. Exatamente. Então você não está conseguindo o que você deseja, o que você queria. Mas não foi justo. O que fizeram não é justo. Nós amamos justiça e nós não conseguimos aceitar injustiça, mas nós vivemos num mundo injusto desde que Adão e Eva tomaram uma decisão. Justiça foi embora há muito tempo, se não for a justiça de Cristo em nós. E ainda assim nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, onde é difícil você encontrar qualquer coisa que seja justa. E quando é injusto comigo, quando é injusto com a minha esposa, quando é injusto com meus filhos, acaba comigo, me deixa arrasado. É verdade, André. Então você não está conseguindo o que você queria. Você queria justiça e não está acontecendo. Sim, óbvio. Tudo que a gente está falando vai ser muito óbvio, mas a gente precisa decidir que são nesses momentos que algo começa a acontecer dentro da gente sem a gente perceber. Quando eu fiz por merecer, quando me prometeram e quando não foi justo, algo começa a entrar em erupção dentro de mim. E se eu não tomar uma decisão, se eu não apertar o pause, eu não vou conseguir dizer não. E existe um segredo para nós percebermos aqui, que em geral nós não percebemos, que parte daquele problema sou eu. Parte daquele, não é que eu causei o problema, não necessariamente, muitas vezes sim, mas parte do problema é o que eu quero. O que eu quero precisa acontecer. Deixa eu dar uma ilustração para você que eu acho que é uma das que mais chama a minha atenção. Se você é pai e já teve, se é pai ou mãe, né, já dirigiu um carro com 2 crianças atrás, especialmente 2 filhos. A gente sabe mais ou menos o que é isso. Você tem 2 filhos atrás e eles começam a brigar. Porque eles começaram conversando, mas agora está um querendo tirar, né, o olho do outro. Está com raiva, estão gritando, estão brigando, e estão reclamando, e um chutando o outro, e você está no banco da frente. Em pouco tempo a sua paciência esgota, você bota a mão para trás e fala, oi, pá, chega! E você quer afastar os 2, e os 2 agora, os 2 filhos, ou o casalzinho de filhos, quem quer que seja, estão começando a dizer para você, mas ele, mas ela, e foi ele que começou, e foi ela que fez isso, e você diz, eu não quero saber o que um fez ou o outro fez, não importa, não vou ser juiz de vocês agora, eu vou ser só o júri, e eu vou decidir que vocês têm que cada um ir para o seu lado, depois a gente vai acertar isso. Nesse momento, o que vocês estão fazendo, pode até ser que alguém esteja com a razão, mas estão fazendo a coisa errada. Então, chegam para um lado, chegam para o outro. E se você já experimentou isso, eu queria muito que você tivesse ouvido Deus falando no seu coração com um sorriso. Está vendo? Por isso que eu sou chamado de Pai Celestial, porque eu também estou no volante. E muitas vezes você é igualzinho uma criança. Muitas vezes você faz a mesma coisa. E Tiago não terminou, ele vai para um extremo que chama a nossa atenção, ele fala, vocês cobiçam coisas, querem coisas, mas não as têm. Em uma versão diz, por isso, matam. Essa versão diz, matam? E a gente vai dizer, Tiago, agora tu pegou pesado. Não. Cobiçar uma coisa, querer matar alguém por causa disso é outra história. É exagero de Tiago? É e não é. Porque todo mundo que um dia, a grande maioria que um dia cometeu esse ato terrível de assassinato, de homicídio, ele começou exatamente da mesma fonte. Se nós não reconhecemos que a fonte da nossa irritação está aqui dentro e não lá fora, nós, eu e você, temos o potencial de levarmos as coisas a extremos, prejudiciais e até destrutivos. Se você vai acreditar que o problema é ele,
Você vai acreditar que o problema é ela, que você não tem nada, 100% do problema é ele ou é ela, e você não tem como controlar aquela pessoa. Você vai acreditar que você tem uma boa desculpa para não controlar a si mesmo. Eu não consigo controlar ele. Se 100% da culpa é dele, dela, e eu não tenho como controlar. É curioso porque depois de tantos anos no ministério, eu percebo alguma coisa em comum na maioria dos problemas familiares. Pessoas que vêm com um problema e dizem: pastor, meu marido assim, assim, assado, ou minha esposa assim, assim, assado, meu filho, seja o que for. E a gente chega a uma conclusão. A própria pessoa diz para o pastor assim: pastor, mas não tem jeito, né? Se a pessoa não quiser, e é verdade, né? Mas pastor, a gente não pode orar pedindo para Deus mudar aquela pessoa? Você sabe o que é você orar pedindo para Deus mudar alguém? É um atestado de que realmente você não tem controle daquela situação, que você não consegue mudar ninguém. E para quem gostaria que isso acontecesse, deixa eu dizer, eu creio que Deus pode mudar qualquer pessoa, mas eu não acho que Ele faz isso. Eu acho que Ele não muda ninguém que não queira mudar de verdade. Eu acho que não acontece. Muitas vezes, justamente porque Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia, Ele permite que a pessoa vá até um extremo tão terrível, que ela descobre que ela precisa de Deus e de mais nada, que ela se torna extremamente dependente dEle e pode ter uma virada na sua vida. Que dia maravilhoso! Lembra da história do filho pródigo? Então, caiu em si, ele estava no pior momento da vida dele e descobriu: eu preciso do pai. Talvez isso aconteceu com você, ou né? Eu espero que não precise, mas acontece na vida de algumas pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer, quando você percebe que você não pode controlar outra pessoa, se você não tomou conta do que está acontecendo dentro de você, você começa a achar que é justificável. Nós achamos que nós conseguimos justificar qualquer coisa que a gente faz. E para essas pessoas, matar é justificável. Mesmo que depois elas acordem e descubram que não. Mas 100% da culpa é da outra pessoa. Eu não consigo controlar, então por que eu tenho que me controlar? O que está por trás do homicídio? Deixa eu te dizer o que está por trás do homicídio. Alguém queria alguma coisa. Existia uma vontade para ser suprida. E para aquela pessoa foi justificável chegar ao extremo que chegou. E a gente diz: nunca comigo, mas a Bíblia está dizendo que potencialmente isso está dentro de mim. Potencialmente está dentro de você. Por isso que ele começa perguntando: você é sábio? Ele não está dizendo se você é bom em lidar com essas questões do seu interior. Ele pergunta: você é sábio? Você tem entendimento? Então você sabe que você tem que tomar cuidado com o que está acontecendo dentro de você. Porque a fonte da sua raiva não está lá fora. Ah, mas elas me provocaram. Como a gente já falou aqui algumas vezes, se eu começar a agitar você, as coisas vão sair de você. E não adianta você chegar para mim e falar: André, se você não tivesse me agitado, isso não estaria aí. Não. A agitação só revelou, já estava lá dentro, sim. E o que é um conflito, se não isso? A vida ficar agitada e começar a revelar o que está dentro da gente. Seja humilde para reconhecer: meu Deus, é isso mesmo? Isso está dentro de mim? Ele continua: invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Por que eu não consigo? Ele consegue, ela consegue. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Por quê? Porque eu quero o que me foi prometido, eu quero o que eu tenho direito, eu quero o que é justo. Quantas vezes a gente já usou essa expressão? Eu não estou pedindo demais, eu só quero o que é justo. E o que eu queria não está acontecendo. E nós não percebemos que somos aquelas crianças atrás, aquelas crianças no banco de trás. E o nosso Pai Celestial no volante, chega uma hora que Ele olha para a gente e fala: ei! E Ele pede: chega, para. E Ele quer que cada um volte ao seu lugar. Cada um sente na sua ponta e aguarde e espere. Pessoas sábias são pessoas humildes e elas aprendem a fazer isso.
E pessoas sábias e humildes começam a se perguntar: de onde vem tudo isso? Vem de dentro de mim. Não, foi ele, foi ela. Essa é uma das coisas que eu acho mais difícil do mundo. É muito fácil pregar isso. Pregar isso é fácil. Mas eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que a gente vai fazer. É perceber, eu tenho uma parte nisso. Não é só ela, não é só ele. Existe algo dentro de mim. E a agitação, eu estou sendo agitado, está simplesmente saindo. O conflito, a briga, o confronto que está acontecendo está revelando o que está dentro de mim. Por quê? Simplesmente porque eu acredito que algo eu mereço, ou algo me foi prometido, ou algo é justo. E mais uma vez, todo mundo pode concordar com você, e você pode tecnicamente estar certo, mas o coração está errado. Se você entra num conflito, numa briga por causa disso. Não me entenda mal, é claro que a gente fica chateado quando eu sou injustiçado, claro. É claro que você deveria ficar chateado quando prometer alguma coisa e não cumprir. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa inerte a tudo isso. Mas pessoas sábias, pessoas maduras, têm uma percepção diferente. Elas podem achar errado porque é errado. Elas podem dar o nome certo daquilo. Isso é errado. Não é justo. Foi prometido e não cumprido. Eu merecia e não recebi. Você pode identificar tudo isso. Mas essas pessoas assumem a sua porção de responsabilidade. E sabem que parte do problema é que a minha vontade não está sendo feita. E não necessariamente tem que ser feita. Quando você é capaz de assumir e pegar essa sua parte, você sabe o que acontece no conflito? A temperatura começa a cair. Porque você descobre que as duas crianças no banco de trás, uma delas pode até estar com razão e pode ficar frustrada porque a justiça não foi feita, mas nunca a briga vai resolver isso. Nunca o conflito vai resolver o problema. Por isso que nessa manhã eu quero sugerir a você uma prática que eu já trouxe aqui no Encontro de Casais uma vez. Não sei quantas pessoas usaram isso, mas eu já ouvi testemunho de gente que começou a fazer isso e percebeu que faz diferença. É totalmente não intuitivo, ninguém faz isso normalmente, é estranho, você talvez fique até sem graça de fazer, mas é uma sugestão, quem sabe vai te ajudar. Quando o conflito estiver acontecendo, quando você estiver brigando, discutindo com alguém, e você lembrar do que Tiago diz, do que a Bíblia diz, do que Jesus diz para você, no meio da discussão você tem que respirar fundo, parar e perguntar para a pessoa: sabe qual é o problema? Em parte, porque não é todo o problema, mas parte do problema. Você sabe qual é o problema em parte? E humildemente dizer: o que eu queria não está acontecendo. É que a pessoa vai olhar meio confusa para a sua cara e vai dizer: é óbvio, por isso que a gente está discutindo. Mas quando você fala isso e você percebe: a minha vontade, o meu querer, eu estou impondo, ele tinha que acontecer. Mas agora deixa eu parar um pouco e dizer: isso é parte do problema. Parte do problema, não parte da solução. Parte do problema é que a minha vontade precisa acontecer. Se você começar a fazer isso, Tiago vai dizer que você é sábio e as coisas podem então começar a mudar. Porque você está assumindo que você não precisa do problema resolvido apenas, mas você se reconhece como parte dele. E você, se é assim, você é humilde, o orgulho não manda em você. Você é alguém que se parece mais com Jesus, que imita Jesus, alguém que entende como é que o mundo funciona, alguém que não é arrogante, alguém que conhece a si mesmo, alguém que tem inteligência emocional, que acredita que relacionamento vale mais a pena do que provar que está certo e ganhar a discussão. Qual é o seu relacionamento com a raiva? Ela manda em você? Porque ela tem um potencial imenso de dirigir a nossa vida. Não vem dizer: não, eu domino ela completamente. Não é verdade, a gente não domina ela completamente, mas a gente pode se levantar e dizer: não, você não manda em mim. Ou a raiva tem controlado a sua irritação, a sua impaciência.
Eu conheço pessoas que elas estão sempre com raiva de todo mundo, elas nem sabem explicar por quê. Estão sempre irritadas com tudo e com todos. E não é numa semana, no mês, não, às vezes é o mês inteiro. Conheço pessoas assim. E a pergunta é: será que a raiva tem controlado a sua boca, tem controlado o seu humor, tem controlado as suas decisões? Deixa eu ir um pouco mais fundo. Se eu perguntar para o seu marido, se eu perguntar para a sua esposa, qual é o relacionamento do seu cônjuge com a raiva? O que ela vai dizer? O que ele vai dizer? E se você reconhecer que há um problema, você está pronto para pôr um fim nesse problema? Porque se você disser: eu quero, André, eu não quero ser escravo disso, eu quero ser liberto disso. Ótimo, mas você vai ter que se humilhar e encarar uma difícil verdade, que parte do problema é simplesmente isso. O que eu queria não está acontecendo. Eu tenho uma vontade que não está acontecendo. Eu não estou conseguindo o que eu queria. Ok. Você e quase que todo mundo não consegue o que queria. Você não é o único. E quando a gente começa a descobrir isso, quando você sente que está prestes a quase estourar, você precisa respirar fundo. Lembrar do que Jesus te diz e dizer: raiva, você não manda em mim, não dirige a minha vida, não vai tomar decisão no meu lugar. Raiva, eu vi que você estava escondidinho aí dentro, eu estou de olho em você. Você quer que eu acredite que o problema é ele, você quer que eu acredite que o problema é ela, mas não é. Pelo menos não é todo o problema, eles também são, parte do problema são eles, mas parte do problema é que eu queria algo que não está acontecendo e eu vou assumir a única parte que eu tenho controle. Que eu vivo dizendo para tudo quanto é pessoa que briga, tudo quanto é pessoa que discute, muitas vezes tem que dizer para mim mesmo: André, nessa discussão a única parte que você tem controle é de você mesmo. A única parte que você consegue controlar é você mesmo. E como a gente tem dito semana após semana, isso é tão maravilhoso. Por que você deve dizer: raiva, você não manda em mim? Porque você já tem alguém que manda em você, você já tem um Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Que alguém diga amém. Esse culto está silencioso, eu entendo. Mas se Jesus é o teu Senhor, diga aleluia. Ele é o Senhor. E você sabe quem é o teu Senhor? É alguém que nem sempre conseguiu o que ele queria, que ouviu muita negação na vida dele. Você tem um Senhor que escolheu dizer não ao que ele queria, para que eu e você pudéssemos ter o que a gente mais precisava, que desesperadamente nós precisávamos. E Paulo, que escreve com uma ousadia imensa a respeito dele, a respeito de Cristo, deixa o exemplo para mim, para você. Ele aponta para você e te sugere um exemplo, um modelo de vida. Ele fala: seja a atitude, a postura e as ações de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém, Paulo? Eu quero imitar Jesus. Espera aí, não terminei não. Olha o que Jesus fazia. Que embora sendo Deus, a quem que a gente vai comparar você? Suponha que você seja a rainha da Inglaterra e está disfarçada aqui hoje. A figura da realeza, cheia de dinheiro. Só que você está disfarçado, ninguém sabe. E aí chegaram ali na porta, quiseram medir a sua temperatura. E aí mandaram você, não pode tirar a máscara e tem que lavar a mão. Não sei, senhora, bota aqui o álcool. E a vontade que você tinha de tirar a máscara, você sabe quem eu sou? Extremamente poderoso, porque você tem poder, você tem dinheiro, você tem influência, você manda a beça. Suponha que isso fosse verdade. E você decidisse: embora eu tenha esse poder todo, embora eu seja quem eu sou, a rainha da Inglaterra nem é o melhor exemplo, mas embora, você tivesse muito poder, muito dinheiro, muita influência, muita autoridade, você dissesse: quer saber? Não importa. Jesus, ele decidiu isso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Na nova versão internacional está assim: Jesus nunca deu carteirada.
que é uma expressão que a gente conhece. Jesus nunca disse assim: você sabe com quem você está falando? Nunca. E ele é a única pessoa no planeta, a única pessoa no universo que poderia usar essa expressão. Única. Porque é o próprio Deus. Imagina você chegar para ele: não, Jesus, você não vai fazer o que você quer aqui. E ele por dentro pensou: rapaz, você precisa de mim para ser salvo. Eu sou alguém, a única pessoa que pode te salvar. Você está dizendo não para mim? E ele ouviu não frequentemente. Ele poderia a qualquer momento acabar com tudo. Ele podia fazer isso. E os seus inimigos todos, seus críticos todos seriam calados e destruídos. Mas ele, mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. A maior lição de humildade que a gente vai encontrar em toda a história. E ele faz algo por mim e por você, se esvazia da sua condição, da sua forma divina, vindo a ser servo. Servo não briga, não discute, não reclama. Uma versão que eu acho sensacional, que é incrível que a gente não tenha na língua portuguesa, mas tem em inglês, e é uma versão internacional, só que em inglês, diz assim: em seus relacionamentos um com o outro. A primeira parte do versículo de Filipenses que diz: tende o mesmo pensamento, né? Tende a mesma atitude de Cristo. Ele fala: em seus relacionamentos um com o outro, tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Em seus relacionamentos um com o outro, em seu relacionamento com seu marido, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cunhado, com a sua cunhada, com o seu tio, com a sua tia, com o seu chefe, com o seu patrão. Nos seus relacionamentos, como é que eu devo me comportar? Igual Jesus. E ele vai dizer que mesmo sendo alguém grande, poderoso, não se utilizou da sua posição para dizer para o outro: põe-se no seu lugar. Olha com quem que você está falando. Eles não têm o menor problema você ter tudo o que você queria e tudo o que você merecia. Mas eu prometo a você que é melhor você não ter tudo o que você queria e tudo o que você merecia, se é isso que é necessário para evitar que o orgulho e a raiva mande em você. Uma das razões, meu tecladista pode subir, vamos cantar mais uma canção antes da gente terminar. Uma das razões pelas quais seguir a Jesus torna a nossa vida muito melhor é que Jesus, preste atenção nisso, sempre, Ele vai te dar um toque, Ele vai te dar uma pequena cotoveladinha, Ele vai te apontar na mesma direção, Ele sempre te aponta para longe do egoísmo e da arrogância. E sempre te aponta para perto do altruísmo, os outros primeiro, e da humildade. Isso traz como resultado uma vida muito maior, uma vida muito melhor, e uma vida em que a raiva não manda em você. Vamos dizer todo mundo junto? 1, 2, 3 e bem forte. Você não manda em mim. Eu acho que não sei se em algum momento você usou uma dessas frases durante as últimas semanas. Eu usei: você não manda em mim, para algumas coisas, coisas que estão tentando mandar em mim. Eu espero que você use também, mas essa daqui é uma das mais discretas e mais sutis. Nós não percebemos. Nós ficamos impressionados quando outras pessoas revelam a sua irritação. Mas deve chamar nossa atenção quando a nossa raiva, quando a nossa ira, ela aparece. E eu sei, todos nós temos uma boa desculpa. Todos nós temos uma boa justificativa. Pastor, você não sabe como é que é conviver com esse homem. É difícil. Não, mas eu não estou eu pedindo nada a você. É Jesus que está te convidando a observar a sua parte. Não, você não sabe como é que é. Tiago está perguntando de onde vem, está dizendo que sou eu? É porque ele não conhece minha mãe, é porque ele não conhece minha esposa, não conhece meu marido. Não, ele não está dizendo que você tem qualquer controle sobre a outra pessoa, mas ele está olhando, está convidando você para olhar para você e para dentro de você. Existe algo que você quer e não está
acontecendo. Durante essa semana, se você estiver num PG, e se você não tiver, por que você não entra essa semana e participa do nosso bate-papo no seu PG? Todo mundo é bem-vindo. Online, a gente consegue até fazer com mais gente. A gente vai falar de algumas perguntas, e eu trouxe algumas delas para você hoje, para você pensar, como é o seu relacionamento com a raiva? Significa, ela manda em você? Você observa, você percebe que ela está lá? Ou ela simplesmente é ignorada na sua vida? Você explode ou guarda? Você é extrovertido ou introvertido na sua raiva? Você externa e todo mundo fica sabendo? Você quase quebra o volante? Ou você só faz assim e empurra lá para dentro? Quais e quem são os seus gatilhos? O que tem provocado? Eu acho que não é o mosquito zumbindo na sua orelha, né? Às vezes é a sogra que está zumbindo no ouvido. Não sei. Mas identifique quem são os seus gatilhos, ou o que são os seus gatilhos. Quais são as coisas que acontecem que começam a gerar isso em você? E a última, você está pronto para reconhecer que parte do problema é que você não está conseguindo o que queria, ou seja, parte do problema é que você tem uma vontade e você realmente acredita que a sua vontade tem que ser feita, que a maneira como você pensa é a correta, e eu não estou dizendo que não é, porque você pode estar certo e ainda assim está errado. E uma última palavra para os casais casados, porque vocês dois ouviram essa palavra, e talvez em algum momento, pode ser hoje ainda, vocês vão ser testados, vocês vão ser provados, e podem entrar na discussão, e vão lembrar da mensagem. Os dois vão lembrar, mas somente um, vai ser o primeiro, né, a dizer isso. Sabe qual é o problema em parte? Sou eu estou querendo alguma coisa e não está acontecendo. Você sabe quem vai ser a primeira pessoa a falar? A pessoa mais madura, a pessoa mais humilde. Estou provocando os casais, é de propósito. Pessoas que mais se parecer com Jesus. Aos homens casados, só há uma razão porque você não é o primeiro, muitas vezes, a falar. E a razão é orgulho. E você já sabe. Você já viveu tempo suficiente para saber que quando o orgulho é abrigado no coração, nada de bom sai dali. Então seja você o primeiro a falar. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a parte do problema? Você sabe, e parece até que você depois vai dizer, sabe qual é o problema, né? Não. Você vai dar uma bronca depois? Não, o problema está aqui. Eu queria algo que não está acontecendo. E se o outro descobrir que o problema, parte do problema também é esse, eu também tenho algo que eu queria que não está acontecendo, a temperatura pode começar a baixar. Eu vou respirar durante uns 5 minutos lá, você vai respirar durante 5 minutos lá, e a gente vai realmente assumir a nossa parte, a única parte que a gente pode controlar. E eu não estou prometendo que tudo vai se resolver depois, mas você vai estar tomando uma decisão extremamente construtiva para o relacionamento. Só porque eu tenho uma vontade não quer dizer que ela tem que acontecer. Só porque eu tenho uma vontade não significa que eu tenho que brigar para que ela aconteça. Eu nunca vi alguém ganhar uma briga e manter o relacionamento ganhando. O relacionamento sempre perde. Mas pelo menos eu provei que eu estava certo. Mas o relacionamento está perdendo. É disso que eu acho que Tiago está falando. A gente cresce muito mais quando a gente não precisa provar para o outro. Se você tem, na sua família gente que pensa politicamente diferente de você, e quase toda a família tem, a gente vive um tempo muito estranho em relação a isso. A gente tem um país dividido, talvez na família. Eu tenho ouvido falar, eu não conheço ninguém, mas eu tenho ouvido falar muito de pessoas que não estão falando com outras da própria família, porque tem uma visão política diferente.
Por que a gente precisa tanto que a outra pessoa saiba da nossa visão política? Deixa eu te dar uma dica, se você é de Jesus, quantos são de Jesus, diga amém. Você lembra a última oração que Jesus faz? Em João capítulo 17, ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Eu queria convidar você a perder essas batalhas. Queria convidar você a decidir que você vai ser derrotado na discussão, seja ela qual for, especialmente essas que têm dividido famílias. De você decidir que você não vai dizer assim: não quero nem conversar. Você vai dizer: você quer saber? Eu acho que você está certo. A gente não precisa falar disso. É pedir muito? Depende do que mais vale para você. Depende do que é mais importante para mim e para você. Mas pela graça de Deus, quem sabe a gente decide fazer essa simples gesto de dizer: não importa, eu sei que tem algo para resolver aqui dentro, e pela graça de Deus, Ele é poderoso. Pastor, mas se eu não discutir, nunca vou ter o que eu mereço. Quem disse? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Você não tem que fazer as pessoas saberem as suas necessidades. Faz Deus saber, ninguém melhor do que Ele, para resolver as questões mais importantes para você. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu vou fazer uma oração pequenininha, mas eu queria que você levasse ela muito a sério e orasse junto comigo. A gente pede duas coisas: Senhor, me ajuda a ter sabedoria para fazer o que eu tenho que fazer com essa palavra. E segundo, me dá coragem para simplesmente obedecer. E embora eu já tenha falado tudo, eu vou orar com você agora. E ao final dessa oração a gente vai cantar essa canção e vai embora. Mas mais uma vez, decida, escolha. Você não pode escolher por ela, você não pode escolher por ele, escolha por você mesmo. Raiva você não vai mandar em mim. Em nome de Jesus. Amém, Pai, muito obrigado.